Crês, mas tens muitas dúvidas? Há questões que para ti são um verdadeiro mistério ou não fazem sentido nenhum? Este programa é para ti. Vem desmistificar. Ao longo de 14 programas vamos tratar de 7 temas que jovens como eu e como tu querem ver de forma mais clara. Hoje vamos tratar a bioética. Eu sou a Maria Felício, vou estar com o Padre José Nuno Silva e este é o Take 2. Então estamos de volta para continuar esta conversa, continuar a desmistificar o tema da bioética. Há bocadinho falávamos sobre a questão da autonomia, de sermos administradores do nosso próprio corpo. Nas questões de fim de vida, isso também prevalece, não prevalece? Nós podemos chegar a um momento em que temos a percepção, pronto, chegou ao fim, chega, não quero continuar mais a viver. Infelizmente esse é o fado da história, isto é, cada vez haverá mais gente que chega ao fim da vida sem razões para continuar a viver. Porque nós estamos a falhar como sociedade. E porque estamos a falhar como sociedade, uma das expressões do nosso falhanço como sociedade é precisamente esse conceito, transformar a autonomia numa ideologia, no fundo. Isto é, um conceito individualístico da autonomia. A autonomia é um valor a viver socialmente, relacionalmente. Agora, estamos a falhar como sociedade num certo tipo de formulações do princípio da autonomia e estamos a falhar como sociedade porque, como dizia, cada vez haverá mais gente a chegar ao fim da vida sem razões para querer continuar vivo. Isto porque há uma frase que eu já repeti muitas vezes, em muitas circunstâncias, e partilho contigo e com aqueles que vierem a ver este vídeo. Cada vez haverá mais pessoas sem ninguém por quem esperar, nem ninguém à sua espera. E quando uma pessoa não tem ninguém por quem esperar, nem ninguém à sua espera, deixa de querer viver. E nós estamos a criar... Eu não consigo deixar de relacionar isto com outras questões. A questão da eutanásia não consigo deixar de a relacionar com outras questões. O estatuto do idoso na sociedade de hoje, qual é? Que valor tem a velhice? Também nisto estamos a confrontar-nos com uma realidade recente. Até há muito poucas décadas atrás, ser velho era ser considerado, era um título de respeitabilidade. Dizia-se, velhos são os trapos. Maria, tu e a tua geração vivem num tempo em que os velhos são trapos, em que nós não sabemos o que havemos de fazer com eles. Nós assistimos ao evoluir da pandemia, percebemos a desgraça que foi nos lares da terceira idade, percebemos, se calhar muitos não sabiam, que existiam tantas mega-estruturas onde vivem centenas de pessoas e nós podemos perguntar-nos, podem até ter muitas condições, podem ter as condições básicas todas asseguradas, e as essenciais, quem é que as assegura? Como é que é possível uma instituição, qualquer tipo de instituição de internamento, a tendência natural é a normalização das pessoas, é a homologação, é a massificação, é a despersonalização. Eu às vezes, outro dia num artigo que escrevi, falei mesmo, inventei uma palavra, que eu gosto de inventar palavras, e falei da desbiografização dos idosos, que são privados da sua biografia. Deixa de ser o Sr. António, o Sr. do quarto 2. Não é só isso, é mesmo, fica cancelada a sua pertença aos seus meios, às suas relações, a sua história é uma coisa do passado que não interessa a ninguém, são internados num lugar que não é o lugar deles, porque o lugar deles era a rua deles e os vizinhos deles e a família deles e... O quarto deles. Portanto, a situação de facto, nós há um bocadinho falávamos de sinais dos tempos, a situação de facto, e este é um sinal dos tempos, porque os sinais dos tempos tanto podem ser acontecimentos ou correntes subterrâneas da história de sentido positivo, como podem ser correntes subterrâneas da história, ou já não tão subterrâneas, de sentido negativo. Este é um sinal dos tempos. Mas, enquanto que, por exemplo, para o sinal dos tempos, que é a emancipação da mulher, a generalidade das pessoas quer olhar, o sinal dos tempos, que é a marginalização dos idosos, ninguém quer olhar. E, portanto, se queremos desmistificar, então desmistifiquemos
Então dizemos, então assumamos. Vamos falar de eutanásia, mas antes de falar de eutanásia, vamos falar sobre a acessibilidade real ou irreal aos cuidados paliativos. Vamos falar sobre o estatuto do cuidador informal. Quantas homens, mulheres, principalmente mulheres, mas homens também, que vivem uma vida inteira a cuidar dos seus maridos completamente dependentes ou de filhos deficientes que ficam... Tu vais ser médica de família, já és interna da especialidade, já conheces muito desta realidade. Nós não podemos falar de assuntos, não podemos falar da eutanásia como se fosse um conceito de razão sem a experiência do terreno. A eutanásia não é uma questão religiosa, em primeiro lugar. É, de facto, uma questão bioética. E é uma questão bioética com a qual, no tempo que estamos a viver, temos alguma dificuldade em refletir de maneira não reativamente, como há bocadinho eu dizia, de encarar e de pensar reflexivamente, porque o imediato, aquilo que aparece e que suscita as emoções interiores que ditam muitas das respostas sim a perguntas sobre a eutanásia, carecem de reflexão e de sustentação da realidade e de conhecimento da realidade. A sociedade falha sempre que um dos seus membros pede que o matem. Do ponto de vista da bioética e do ponto de vista da posição da Igreja, em relação à eutanásia, porque eu já enunciei o princípio, as civilizações demoraram milénios a apurar essa linha vermelha que defende a humanidade da barbárie, que defende a humanidade das sociedades humanas. Qual é essa linha? Não matarás. Em circunstância nenhuma. E nós temos... Tu és do século XXI, eu sou do século XX e confesso que tenho alguma fixação no que aconteceu no século XX, que é um século de charneira na história. Isto é, nós sabemos o que aconteceu no século XX, quando esta linha vermelha que defende a sociedade humana e que defende a humanidade das sociedades humanas, quando esta linha vermelha foi calcada, nós sabemos a barbárie que se instaurou. Os regimes totalitários do século XX, que mergulharam o mundo em guerras, eu recebi dos meus pais, e os meus pais tinham recebido dos pais deles, e assim, através das gerações, recebi dos meus pais um mundo em que o não matarás, isto é, em que a inviolabilidade do outro, da vida do outro, é um dado sagrado e adquirido e é axiomático, que é isto. É uma verdade que não precisa de justificação nem de explicação. Está ali, a defender-nos da barbárie. Eu não tenho descendência, tenho sobrinhos e um sobrinho neto, mas se tivesse descendência, sentiria esta responsabilidade. E muitas vezes, quando eu faço a viagem na autoestrada a 110, em vez de fazer a 140, demora mais tempo, perco tempo, entre aspas, porque gasto muito menos gasolina. E não é por causa de não ter dinheiro para pagar o combustível. É porque o mundo está a arrebentar. E isso exige compromissos pessoais. Nós vamos transmitir à tua geração um mundo em cacos, do ponto de vista climático, ambiental e tudo isto que nós sabemos. Vamos acrescentar a isto, transmitir às próximas gerações um mundo em que este princípio que demorou milénios a apurar, que é o princípio não matarás, que tem a importância fundamental que tem. Vamos também pôr sobre as próximas gerações também mais este peso de abrir uma brecha nesta linha vermelha, não matarás. E porquê é que nós temos mais facilidade agora em perguntar então às pessoas, tudo bem, quando é que queres morrer, em vez de nos focarmos, se calhar, como é que queres viver? Porquê é que é desconfortável acompanhar o sofrimento do outro? É isto? É desconfortável. Eu acompanhei muito sofrimento. Acompanhei a morte de muita gente. Muita. Acompanhei a morte de bebés e acompanhei a morte de anciãos. Acompanhei a morte de católicos, levei a morte de ateus, de agnósticos, acompanhei muitas mortes de gente com muitas histórias diferentes. Eu estive 18 horas no hospital. Tive muita gente de quem eu me aproximava, ouvi muitas vezes isto, mais valia que o Senhor me levasse. E o que acontecia variavelmente é que quando eu ouvi esta pergunta, quando eu ouvi a expressão deste desejo, se o Senhor se lembrasse de mim e me levasse, a quem é que eu ouvia isto?
A maior parte das vezes eram, lá estamos, eram senhoras de idade que estavam internadas no hospital a quem ninguém visitava. E eu, a expressão deste anelo, para mim era como um gatilho. Dizia, tens que te sentar aqui. E eu sentava-me. Oh, Dona Maria, posso-me sentar aqui na beirinha da sua cama? Então, quer que Deus a leve? Então, vamos lá conversar um bocadinho sobre isso. De onde é que a senhora é e tal, e coisa e tal, e o que é? Aquela senhora não queria que Deus a levasse. Aquela senhora apenas queria que alguém lhe oferecesse. Estivesse aqui com ela. Que alguém lhe oferecesse o seu próprio rosto como espelho para ela reconhecer que ainda é uma pessoa. Era o que aquela senhora queria. Aquelas muitas senhoras, não apenas, mas principalmente, a única coisa que queriam era um rosto humano ali parado diante delas, atento a elas, aberto a elas, que funcionasse como um espelho em que ela pudesse ver o seu próprio rosto e reconhecer-se como pessoa humana, cuja vida ainda tem sentido, cuja vida ainda tem um significado. Mas isso só nós o podemos dar uns aos outros. E por isso é que o individualismo promovido à categoria de ideologia dominante faz enfermar os debates sobre os temas da bioética, e concretamente este tema da eutanásia, porque coloca a tónica na autonomia individual. Mas a autonomia é uma dimensão da pessoa, por ser pessoa é autónoma. Mas sendo uma dimensão da pessoa, de eminentemente pessoal, é para ser vivida relacionalmente, é para ser vivida em comunidade, em sociedade. Porque o homem é eminentemente um animal social, há quem diga assim, eu não gosto da expressão, mas o homem é um animal social e não pode viver esta dimensão fundamental da sua condição de ser humano, que é a sua liberdade individual, como pessoa, não pode vivê-la de uma maneira desligada. Ora, muito do discurso que se faz a querer justificar eticamente a eutanásia assenta neste pressuposto. No pressuposto de que a minha liberdade individual, de que a minha autonomia pessoal é um absoluto individualisticamente concebido e individualisticamente vivido e exercido. E há é preciso desmistificar isso. Pois é. E há confusões também, se calhar, com termos como de eutanásia, não é? Prolongamento da vida, sem sentido, que se calhar, na verdade, é o que as pessoas temem e esquecem-se que, se calhar, existe todo um mundo de cuidados paliativos onde devíamos investir e que não o fazemos. E não é só os cuidados paliativos, mas valia a pena dizer... Tu és médica de família, não sei como é que é a situação lá no teu centro de saúde, não sei como é que é a situação em termos de capacidade de resposta em cuidados paliativos. Mas eu sei o que se passa nos hospitais de Portugal. Eu sei o que se passa em muitos centros de saúde, tenho muitos amigos no âmbito da medicina e não apenas que me vão falando. Eu sei também das listas de espera. Não há nenhum serviço de cuidados paliativos em Portugal que não tenha uma lista de espera. Não há nenhum serviço de cuidados paliativos em Portugal que não experimente com regularidade isto. Quando finalmente tem lugar para ir, tem espaço, tem tempo, tem lugar para ir ao encontro da pessoa para quem pediram, já a pessoa morreu. E não há equipas comunitárias suficientes. Desmistifiquemos. E voltemos à questão dos cuidadores informais. Quem é que está numa vida inteira crucificado a cuidar de outra, com todo o peso que isso tem, muitas vezes entrega a mais atroz solidão? Isto é um caldo de cultura para pedir para matar, para pedir para morrer. Mas nós, hipocritamente, como sociedade, preferimos centrar-nos em debates fraturantes, assentes sempre no preconceito mistificante e mistificador da autonomia individual como um absoluto. E perdemos completamente a consciência de tudo aquilo que é preciso refletir. É por isso que um bocadinho eu dizia, nós temos que pensar as coisas na globalidade e temos que pensar as coisas reflexivamente e ir ao fundo delas. Porque nós não podemos chegar a enunciados éticos como um enunciado de princípios absolutos desligados da realidade. Mas não é da realidade que nós percebemos imediatamente. É da realidade como ela é em si mesma. Temos que procurar conhecê-la. Tu vais ser médica de família, não vais fazer a experiência da vida hospitalar. Fala-se muito da eutanásia. O grande problema não é a eutanásia. O grande problema é a distanásia, como tu bem dizias. Tu não vais, a tua especialidade não é hospitalar,
Não vais perceber isto, mas se calhar percebeste enquanto estudante e andaste pelas enfermarias. Claro que sim. Há tanta gente que é obrigada a viver mais do que o tempo natural de vida. Uma vez o meu pai disse-me assim: ó filho, tu és padre, mas eu sou a favor da eutanásia. Eu disse: ó meu pai, como é que a gente vai resolver isso? Como é que a gente vai resolver isso? Porque o pai é a favor da eutanásia. De facto, o meu pai não era a favor da eutanásia. É contra a distanásia. O meu pai tinha visto ver morrer os amigos dele todos. O meu pai tinha um grupo de amigos, muito amigos, muito próximos, em que ele era o mais novo e era uns anos mais novo que os outros. E viu morrer os outros todos, e viu-os em cuidados intensivos, e viu a vida deles a ser esticada. O meu pai não é a favor da eutanásia. O meu pai é contra a distanásia. E esta confusão, isto é, o que as novas tecnologias aplicadas à medicina consentem em termos de, eu vou dizer a palavra, em termos de desvirtuamento daquilo que é realmente humano, e a distanásia é uma dessas coisas, é querer, a eutanásia também, paradoxalmente, é querer alongar a vida para além do que aquilo que é a naturalidade humana, que é uma naturalidade mortal. Esta dificuldade em lidar, porque é que há médicos que têm incapacidade de continuar a cuidar dos seus doentes quando percebem que os seus doentes vão morrer e que do ponto de vista curativo já não podem fazer nada? Nós temos que pensar as questões na sua complexidade. É uma resposta simples dizer: muito bem, não queres viver, a gente abre a janela, atira-te, ou a gente até te atira. Agora, não tenhamos dúvida, a eutanásia, vai haver uma lei em Portugal, a eutanásia vai colocar montes de problemas àqueles que, aos médicos, nomeadamente, que vão ter que violar o juramento de Hipócrates, mas a eutanásia é uma questão ideológica de uma minoria, mas que vai ser uma lei para ser respeitada por toda a gente. E eu acredito, nestas circunstâncias da sociedade em que cada vez há mais gente que não tem por que esperar, nem ninguém à sua espera, em que cada vez há mais gente a cuidar de outros e aquele de quem está a cuidar ao fim de muitos anos sente que é um peso para aquele que está a cuidar dele, que não está a viver a sua própria vida porque está ali crucificado em si mesmo e quer aliviá-lo e diz que me venham cá e que me deem a eutanásia e vai introduzir naquele que está a cuidar a coisa, se ele pedisse para o matar, a minha vida libertava-se. É isto que nós queremos? É esta desumanidade que nós queremos? A eutanásia é a resposta imediata. Agora, não tenhamos dúvidas de uma coisa. No momento em que a janela for aberta, estamos no 15º andar, no momento em que ele abrir a janela, o 15º andar, há muita gente que vai deitar-se abaixo porque se sente obrigada a deitar-se abaixo, porque se sente uma sobrecarga, ou porque já não sente que a vida não tem sentido porque foi completamente entregue a si mesmo e abandonada e deixada de ficar, ou porque já está cansada de cansar os outros, ou porque a quem está em sofrimento, e esse sofrimento é intolerável, é o termo da lei, o sofrimento é insuportável, a quem está em sofrimento o que nós temos para oferecer é acompanhamento, cuidado, toda a panóplia de progressos farmacológicos e tecnológicos de que a medicina hoje dispõe e que consentem aliviar, apoio psicoterapêutico, apoio espiritual, apoio religioso para aqueles que o são, para aqueles que são religiosos. Mas agora, a eutanásia não é uma questão religiosa, eu insisto. Eu lembro, é uma das histórias também que não quero esquecer do meu tempo de hospital, foi um senhor com um perfil académico, uma pessoa muito refletida e com uma história muito singular, rigorosamente ateu. E que me disse assim: Sr. Padre, e naquela em que houvesse eutanásia, eu nunca pediria eutanásia. Eu quero deixar aos meus filhos o testemunho de que fui maior do que a morte. Se eu pedisse para me matarem, estava a deixar aos meus filhos o testemunho de que a morte foi maior do que eu. Eu quero dar aos meus filhos, eu quero deixar para os meus filhos a melhor herança neste momento da minha vida. Estou a morrer, para viver até ao fim. Estou a viver, estou a sofrer muito e estava, porque ele tinha uma situação, a patologia oncológica dele era terrível. Estou a viver, estou a sofrer muito, mas não quero deixar para os meus filhos a herança de que o pai deles foi mais pequeno do que a morte. Nós temos muito medo enquanto sociedade, se calhar, e cada vez mais, da morte, vemos-la como um erro e muitas outras coisas, fragilidades, doenças. Para o futuro, que desafios é que se começam a colocar com os avanços da ciência, da técnica? Que perigos é que começam a existir nesta tentativa do homem de superar a sua finitude? É exatamente isso.
é que o anseio de superar a finitude é um anseio que define o coração humano. Isto é, todos nós aspiramos pela imortalidade. A questão que se coloca neste momento da história, a tua geração vai se confrontar com isso, e vai se confrontar com isso e muito pouco munida de instrumentos para refletir sobre as implicações todas do que está em causa, é que este anseio de imortalidade que caracteriza, que é próprio do coração humano, este anseio de imortalidade, hoje em dia, com o desenvolvimento das tecnociências, há 4 que são chamadas as tecnociências emergentes e convergentes, que são as NBIC, N, B e C. As NBIC, que são as nanotecnologias, as biomedicinas, as tecnologias da informação e as ciências cognitivas, abrem espaço imenso para todas as derivas do anseio de imortalidade. E já se começam a fazer alterações das capacidades físicas, mentais das pessoas? Quando nós falamos da inteligência artificial e dos passos que a inteligência artificial está a dar, mas agora quando nós vemos narrativas sobre, por exemplo, o que a China está a fazer, para exercer o seu domínio sobre a minoria uigur, o modo como estão a ser integradas as competências e as possibilidades da inteligência artificial para exercer um controle efetivo, para fazer um exercício de controle efetivo da realidade das pessoas, da vida das pessoas, de condicionamento total, através da integração das potências das tecnologias ligadas às ciências cognitivas e às neurociências, a inteligência artificial. Há um autor que diz, é um filósofo italiano que diz, a técnica perdeu a inocência. Nós vivemos num tempo, e até há umas décadas atrás, em que a gente dizia, era um princípio adquirido e mais ou menos consensual, de que a técnica em si nem é boa nem é má. Depende do uso que fazemos dela. Pois hoje em dia já não é assim. A técnica perdeu a inocência. Isto é, nós tornámos instrumentos da técnica. É possível neste momento que o uso feito das tecnologias, que são imensamente poderosas e serão cada vez mais, porque estas 4 áreas que eu disse, as NBIC, são convergentes e trocam saberes e trocam poderes e fazem convergir os poderes e os saberes de cada uma delas, que abrem perspectivas completamente... Nós não falávamos de ficção científica. Já é real? Fala-se de... Não, é um termo técnico do debate da filosofia das ciências. Hoje fala-se da ciência-ficção. Isto é, aquilo que para nós era ficção científica. Hoje em dia, a ciência persegue a ficção. Não é a ficção que persegue a ciência, é a ciência que persegue a ficção. E as possibilidades abertas são imensas. É possível fazer imenso bem, mas é possível fazer imenso mal. E a questão é esta, é que as tecnologias são cada vez mais poderosas e cada vez dominadas por menos gente. E se esses cada vez menos que dominam esta imensa potência das novas tecnologias, das tecnociências, resolverem aplicar as potências das tecnociências para subjugar o outro, quer dizer, o que é que vamos ter? Vamos ter uma raça, aquilo que se chama, uma espécie pós-humana, dotada de 1001 capacidades, porque a tecnociência consegue melhorar, entre aspas, o ser humano através dos dados e da inteligência artificial, através da engenharia genética, através da nanotecnomedicina, todas essas coisas que são coisas muito difíceis de dizer e de conceber, porque ultrapassam aquilo que nós estamos habituados. Mas essas vão ser as questões bioéticas que se vão pôr à vossa geração. E tu, como médica... Como é que nós podemos estar atentos a essas coisas? A Igreja está atenta a esses desenvolvimentos? A Igreja está atenta, por acaso é uma das coisas que me surpreende. Esta parte não estás atualizada. Não. Nós temos que falar de 2 níveis da Igreja, sabes? É uma coisa... Eu dei uma aula aberta no âmbito de uma cadeira que estou na Universidade Católica, dei uma aula aberta sobre o humano mortal perante o desafio do transhumanismo.
E fui investigar a ver o que é que os organismos da Santa Sé em Roma estão a fazer sobre isto. Curiosamente, a Pontifícia Academia para a Vida, a Pontifícia Academia das Ciências Sociais, o Pontifício Conselho da Cultura, estes organismos da Santa Sé estão muito à frente na monitorização destes movimentos. A questão que se nos coloca, agora há dias aconteceu uma reunião, uma Assembleia Plenária do Pontifício Conselho da Cultura, que vale a pena ir ao site e ver, o discurso do Papa Francisco. Um discurso completamente à frente, completamente ciente da realidade, dos riscos e das possibilidades e responsabilizador. E acho que, do ponto de vista do debate bioético, não sei se isto já está a aproximar-se do fim, mas se calhar já, do ponto de vista do debate bioético, a questão é esta. Nós estamos a viver um tempo em que a liberdade pessoal é, de facto, um valor respeitado. Agora, a responsabilidade de todos. Será que a liberdade pessoal, será que cada um, ao tomar consciência da sua liberdade, toma consciência da sua liberdade como espaço para a responsabilidade, não apenas por si mesmo, mas responsabilidade pelo outro e responsabilidade perante o outro? Temos de pensar sobre isso. E é assim que nós, de conversa em conversa, vamos desmistificando.